Bem-vindos ao B de Barbárie. Hoje eu queria falar com vocês sobre Almodóvar. Bom, desde que eu criei esse canal, a ideia não era que ele fosse estritamente sobre literatura. No início eu pensava muito em falar sobre adaptações, filmes, séries e tudo mais, porque eu tive uma fase super, nossa, quero muito ser cinéfila e tudo mais. Eu tenho um monte de mídia física aqui em casa, sou apaixonada por mídia física. Mas acabou que com o tempo a gente acaba se acostumando com alguns espaços e foi ficando muito fácil pra mim trabalhar mais com a literatura do que com as outras mídias. Só que esse ano de 2020 foi um ano em que eu pude pensar muito no canal, tenho ficado mais em casa, então eu consegui trazer novos formatos, repensar algumas coisas que eu já fazia por aqui. E uma das coisas que eu tentei repensar, até mesmo antes da pandemia, foi o quão pouco eu tava assistindo filmes. Eu tava muito viciada em ver séries e acabava nunca pegando um filme mais longo pra ver. E aí eu me desafiei a assistir 52 filmes em 2020. Eu tô vendo que se eu quiser cumprir esse desafio, vou ter que dar uma raladinha aí em dezembro. Se eu não me engano, eu tô por volta dos 36 filmes, mas que dá. Mas foi muito interessante porque voltar a ver filme me empolgou, né? Eu não tinha assistido 30 e poucos filmes no ano passado, então eu já fico muito feliz com essa diferença, né? E é muito legal porque eu decidi também revisitar alguns lugares do cinema que me eram muito familiares, muito aconchegantes, talvez, mesmo que esse aconchego venha no sentido do incômodo. Um desses lugares, pra mim, é o diretor Pedro Almodóvar. Eu não sei quantos de vocês conhecem, né? Isso é uma coisa curiosa, né? Em literatura, eu tenho uma noção onde o meu público está, né? Assim, por mais que sejam pessoas diferentes, a gente conversa sobre isso e eu sei o que vocês gostam, o que parece novo pra vocês, o que vocês já conhecem há um tempo. Mas agora, trazendo o cinema, trazendo essas questões, vai ser um novo momento de descoberta desse público, inclusive de descoberta se vocês vão curtir esse tipo de conteúdo por aqui. Então eu já peço que vocês deixem aqui embaixo o que vocês estão achando até agora, né? E um desses projetos foi de assistir a obra do Almodóvar. Como isso aconteceu? Eu vou dividir em duas partes. Primeiro eu vou contar pra vocês como eu conheci o diretor e depois como eu decidi retomar a obra do diretor. Quando eu era mais nova, eu tive um momento em que eu decidi que eu ia comprar um monte de DVDs e que eu ia ter um monte de filmes em casa, porque eu ia ser super cinéfila. E eu comprava esses DVDs majoritariamente nos mercados e na Americanas, porque tem sempre aquelas bancas em que tem muitos clássicos e muito baratos. E eu pensei, bom, vamos começar pelos clássicos e aí a gente vai vindo, né, pra modernidade. Até porque, assim, eu ia muito ao cinema, né, antes de 2020. Então eu acompanhava o que tava de novo. O que eu não tinha era alguns buracos, assim, mais históricos, mais clássicos mesmo. E aí eu falei, eu vou atrás dessas coisas. Então, por exemplo, eu tinha uma admiração muito grande pela Audrey Hepburn. E eu comecei a comprar todos os DVDs dela. E eu tenho, tipo, tudo que eu encontrei na vida eu tenho. Mas faltam alguns que são mais lado B dela. E aí eu fui descobrindo e tudo mais. E aí eu ficava muito atenta ao que todo mundo falava. Quando alguém indicava um filme, indicava um diretor. E eu estudava com uma amiga minha, a Lari. E a irmã dela chegou a comentar com a gente uma vez que tinha visto um filme que era muito bom e que ela gostava muito do diretor, e esse filme era A Pele em que Habito. Eu achei esse título maravilhoso e decidi assistir. E aí quando eu fui numa banquinha assim de filme pirata mesmo, eu encontrei o A Pele em que Habito, levei pra casa, assisti com meu pai num domingo na casa da minha avó. Assim, eu não fazia ideia do que o filme trazia, né? Por isso que eu fiz esse tipo de assistir o filme. Eu era bem nova, tava no ensino médio ainda, eu acho, ou até antes. E aí é muito curioso, porque assim, né, o Almodóvar, ele é um diretor espanhol e ele traz pra gente, então, uma pegada que vai abordar muita questão de gênero nas suas narrativas. Seja elas diretamente, existem filmes do Almodóvar em que a transexualidade, por exemplo, tem um papel central, e tem alguns filmes em que, na verdade, ele só vai dissecar as personagens femininas muito bem, né? O Almodóvar é muito conhecido por suas cores e por suas mulheres, as cores e as mulheres de Almodóvar.
E aí eu conheci o Almodóvar por esse filme, eu fiquei completamente assim, meu Deus, o que esse homem está fazendo, de onde isso veio, quero mais. E aí, só que na época eu também não sabia muito por onde ir, eu vi os filmes dele na internet, mas eu não conhecia nada de nome, então fiquei meio, quais será que são os melhores, por onde eu vou. E um tempo depois eu conheci outra pessoa, o Caio Madeira, que ele era amigo dos meus vizinhos. Eu acho muito engraçado como às vezes essas descobertas a gente lembra por onde que a gente começou e você fala, meu, podia nunca ter conhecido esse diretor, nunca ter conhecido esse filme, esse livro, né? E ele gostava muito do Almodóvar também, que ele tinha uma coleção de DVDs piratas do Almodóvar. E que é bom comentar, né? Não é uma coisa de incentivo à pirataria. Mas esses diretores um pouco mais cult, eu acho que o Almodóvar, ele tá ali no meio. Ele é cult dentro do mainstream. Mas dentro dos cults, ele talvez seja mainstream, sabe? Ele fica ali naquela linha tênue. No sentido de ser conhecido, né? Não no sentido de qualidade de obra, nada do tipo, porque eu não acho que são essas zonas que determinam a qualidade de uma obra. Mas, enfim, voltando. Mas aí o que acontece? Aqui em Santo André, onde eu moro, não tinha um Almodóvar no cinema, por exemplo. E era muito difícil de você encontrar os DVDs, tanto que a minha coleção, a maior parte eu comprei pela internet, e ainda assim eu não consegui comprar todos os DVDs, assim, a um preço ok, né? Não era nem um preço baixo, era um preço ok. Enfim. E na época eu era jovem, não ia tanto. Jovem, eu ainda sou jovem, mas eu era mais jovem. Eu não ia tanto pra São Paulo, né? Que lá a gente conseguiria encontrar e conseguiria ver filmes do Almodóvar no cinema. E aí o que houve foi que ele tinha 2 DVDs, ele tinha vários DVDs, mas ele me emprestou 2 em especial, que eram Fale com Ela e Tudo Sobre Minha Mãe. E eu assisti e fiquei, meu Deus, esse diretor é tudo pra mim, ele é incrível. E foi aí que eu comecei a buscar realmente. Nessa época eu acabei encontrando esse box que eu acho breguíssimo. Chama Coleção Pedro Almodóvar. Ele tem duas caixas, mas ele tem 5 DVDs, tá vendo? Tô tendo que fazer assim porque o ring light vai dar muito reflexo. É muito mais difícil mostrar DVD do que mostrar livros. E aí eu assisti todos esses filmes e aqui a gente tem Carne Trêmula, Tudo Sobre Minha Mãe, Fale com Ela, Má Educação e Volver. Acho que são os filmes ali do meio da carreira do Almodóvar mais famosos, né? E eu acabei me apaixonando por Fale com Ela, se tornou o meu filme favorito do diretor. Depois disso, eu encontrei alguns outros. Naquela mesma época, eu encontrei também Mulheres à Beira de um Ataque de Nervos, que eu não gostei tanto na época, eu não reassisti, mas ele é super bem falado, então é um filme que eu quero rever, assim, urgentemente. E A Lei do Desejo, e A Lei do Desejo foi um pouco traumatizante pra mim, porque eu falava muito bem de Almodóvar e gostava muito de Almodóvar. E aí uma prima minha, que a gente super, né, tem tudo a ver uma com a outra, a gente brincava que nós somos primas gêmeas. E eu comentei com ela, não sei o que, ela do Almodóvar, e ela disse eu nunca assisti. E eu falei, então eu vou na sua casa, eu vou levar o DVD novo que eu comprei. E eu levei A Lei do Desejo, e eu não gostei tanto de A Lei do Desejo. Foi o filme que eu menos gostei do Almodóvar, e eu não sei muito se eu não gostei só pelo filme, ou se também por ele não estar entregando o que eu esperava, e eu tá numa situação de que eu queria muito que a minha prima gostasse. Então é um filme que eu preciso rever sozinha, sabe? Eu não revi esse filme. Eu Fale com Ela eu vi mais de uma vez, o Má Educação eu vi mais de uma vez, acho que Tudo Sobre Minha Mãe também, mas esse não. E aí eu passei uma fase em que eu larguei meio esse negócio de ser cinéfila, só que uma vez eu tava numa Saraiva e era Dia das Mães, eu acho, e tinha algumas coisas em promoção e eu fui ver o que tava em promoção. E aí eu acabei encontrando Julieta, que é um filme um pouco mais recente do Almodóvar, não me lembro qual é o ano de publicação, tá vendo? A gente tem um vocabulário muito viciado, né? Mas enfim, eu não me lembro qual foi o ano em que estreou esse filme, mas ele foi pra Cannes e tal. Era bem falado, mas eu não consegui ver na época no cinema. E aí eu falei, putz, eu vou comprar, ele tava em promoção e eu trouxe pra casa, né? Mas dos filmes recentes do Almodóvar eu não vi nenhuma, não vi Dor e Glória, não vi Abraços Partidos recentes, né? Mas enfim, eu fiquei meio presa nesse meio da filmografia do diretor, e aí depois eu acabei indo ver outras coisas. Eu comprei um box do Woody Allen, tem mais de 20 DVDs, aí fui ver esse. Aí comprei o box do Kubrick, fui ver todos os filmes do Kubrick, então eu me perdi completamente.
Aí esse ano eu tava bisbilhotando por um sebo online e eu acabei encontrando esse livro que eu queria há muito tempo, que é o Conversas com Almodóvar. Ele é publicado pela Zahar, mas eu acho que não tá mais em catálogo. Acho que você encontra na estante virtual. Eu até vou comentar isso mais pra frente. E foi meio que isso, assim. Foi essa minha experiência com o diretor até então. E aí, quando eu comprei, uma amiga minha, a Tati, da Contracapa, que entende muito mais de filme que eu, falou, nossa, que legal e tal. E aí eu falei, putz, tava pensando em rever. Aí ela falou, meu, por que a gente não faz isso? E a gente decidiu fazer um projeto, que assim, o grupo no WhatsApp, que a gente tem, a minha conversa com a Tati, tem um grupo que somos só nós duas, mas é que é pra gente separar as conversas, né? Chama Amor Dover. Mas é um projeto em que a gente vai assistir toda a filmografia do Almodóvar e a gente vai acompanhar por esse livro aqui de entrevistas. E aí a Tati, que tem uma cabecinha assim, genial, ela propôs uma outra ordem de filmes do Almodóvar, que é uma ordem temática. Então a gente não necessariamente vai ver em ordem cronológica, apesar de que em alguns momentos essa ordem cronológica acaba batendo com os temas. Então, por exemplo, o primeiro tema que a Tati apresentou pra gente, né, que ela fez uma proposta e eu acatei, assim, que é o tema Movida Madrilenha, porque após a ditadura de Franco, tem esse momento nas artes, em que as artes afloram em Madrid, e aí tem esse âmbito progressista, né, libertário e tudo mais, e o Almodóvar tá nesse momento histórico, né? E aí os dois primeiros filmes dele, que são Pepe Lucy Bon e Outras Garotas de Montão e Labirinto de Paixões, são dois filmes que se encaixam e que também são os dois primeiros filmes produzidos pelo diretor em 16mm. Porque antes ele já gravava alguns filmes com a câmera de 8mm, né? A famosa Super 8. Mas ele não encaixa muito, porque ele mesmo diz que tá muito desconectado do que se formou a obra dele mesmo depois. Eu quero trazer esses conteúdos, esse material que a gente vai produzir, que a gente vai assistir, que a gente vai consumir aqui pro YouTube, assim como lá no Instagram. Eu tô gravando esse vídeo no dia em que eu fiz um post lá mencionando esse projeto. E eu tenho amigos incríveis, né? Então, no dia que eu postei que eu ia ler esse livro, o Márcio, do Leitor 97, comentou comigo que existia esse livro aqui, Tarântula, do Thierry Jonquet, que é o romance que inspirou A Pele que Habito. Então, além de ter toda uma questão afetiva pra mim de ser o meu primeiro Almodóvar, tem a questão de poder trazer o filme pra literatura. É um livro super curtinho, publicado pela Record, e eu encontrei com facilidade, apesar de que nunca tinha ouvido falar antes dessa menção do Márcio. Obrigada, Márcio, por avisar. Se vocês souberem de mais filmes que inspiraram o Almodóvar, me avisem. Nessas entrevistas, a gente já começou o projeto. Eu não vou falar muito, mas acabou que a gente já assistiu Pepe Lucy Bon, que é o primeiro filme da Almodóvar, e eu gostei demais, mas eu vou produzir um conteúdo específico pra ele aqui no canal. E apesar de ser muito underground, muito problemas de som e tudo mais, a gente já vê ali o comecinho do Almodóvar, a gente já vê aquela pedra que vai ser lapidada com o tempo, mas com dinheiro pra produção, com experiência, com tudo. Mas acho que todos os elementos importantes já estão ali, inclusive a Carmen Maura, que é uma atriz que está em diversos filmes do Almodóvar e que é a grande atriz fetiche dele, apesar de ele ser muito mais relacionado com a Penélope Cruz, talvez pela visibilidade maior que a Penélope Cruz tem no cinema do que a Carmen Maura em si, né? Acho que tem as fases, né, dessas atrizes, enfim. Eu vou trazer todos esses vídeos separadinho, eu vou apresentar o cronograma nas partes pra vocês, um pouquinho da vida do Almodóvar, um pouquinho dos filmes, curiosidades, mas nessas entrevistas iniciais de Pepe Lucy Bon, a gente já vê a relação muito forte do Almodóvar com as artes e entre elas com a literatura. Eu tô anotando aqui, ele fala muitos livros que ele leu, mas ele diz também que os livros que ele leu muitas vezes eram mais por ter acesso a esses livros do que ter interesse ou ter gostado. Então eu tô anotando os livros que ele destaca, né, como que ele gostou mais. E pode ser que em algum momento eu assista o filme e depois descubra que ele leu o livro. E aí eu não sei, né, se vai ser acessível, se vai ser um livro famoso, se não vai. Pelo visto não, ele tem inclusive um grande gosto pela literatura francesa, que é uma literatura que eu não leio com tanta facilidade, mas que talvez eu dê mais chances pelo meu carinho
por essa indicação, por essa referência que é o Almodóvar. E eu acho que é isso, eu acho que eu vou trazendo aqui pra vocês, eu vou tentar trazer conteúdos. Esse vídeo é talvez uma apresentação, talvez um jeito de vocês conhecerem uma outra parte da minha vida e também uma carta compromisso, né? É um jeito de eu olhar e falar, eu prometi que eu vou fazer, então vamos lá, vamos dar cabo disso. E é isso, eu vou seguir assistindo, eu já consegui alguns filmes, a maior parte dos filmes eu vou assistir no Telecine Play. O Telecine Play tem uma grande parte da filmografia do Almodóvar, e aí eu não assinei ainda, mas eu vou assinar quando... Eu anotei lá qual que é o primeiro que eu tenho que ver no Telecine Play, e aí eu vou assinar o gratuito depois e tal. Talvez eu fique, porque eu já vi que tem um catálogo muito massa no Telecine Play. E, enfim, é isso. Eu vou continuar comprando as mídias físicas, quero completar minha coleção de Almodóvar, mesmo com o meu boxzinho aqui brega. Eu acho que ele tem uma questão sentimental pra mim que, sem dúvida, nenhum DVD bonito vai preencher, mas é isso. Vou assistindo, vou trazendo pra vocês. Me digam aqui nos comentários se vocês gostaram dessa proposta aqui pro canal. E se inscrevam clicando na bolinha que o meu rosto vai aparecer aqui na tela. Também dê uma olhadinha em outros vídeos de literatura por enquanto, mas quem sabe no futuro esses vídeos que apareçam aqui na tela final sejam também de outras narrativas políticas, como sempre. Eu acho que o Almodóvar é um prato cheio nesse sentido pra gente. É isso, pessoal. Espero que tenham gostado. Um beijo e até a próxima.